Hoje, domingo, dia 19 de outubro de 2025. E antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu quero fazer um apelo pela necessidade e urgência do que eu vou falar. Nós temos um irmão na igreja que está precisando de uma medicação. Nós, aqui da comunidade, com a ajuda de uma vaquinha que já foi feita online, nós conseguimos comprar a primeira caixa de remédios. Está acabando e ainda foi pedido a ajuda do sistema público de saúde para fornecer esse remédio que é caro, e nós precisamos conseguir a segunda caixinha porque ainda não foi liberado pelo governo essa medicação. Está em vias mas ainda não foi, e nós não queríamos interromper o tratamento que o nosso irmão Douglas começou com essa primeira caixa de medicação, que fez muito bem para ele. Graças a Deus ele está até entre nós de novo aqui, sendo fortalecido. E eu queria pedir para você que nos assiste no Facebook, no YouTube, que você olhe na minha página do Facebook. Tem uma vaquinha online em nome que a gente fez para o Douglas. E que você participe, se você tiver ao teu alcance, se Deus tocar no seu coração. A palavra de Deus diz que quando estiver ao nosso alcance, que a gente faça o bem. Então, se tiver ao seu alcance, que você ajude nessa vaquinha para a gente conseguir comprar essa medicação. Nós precisamos de urgência, por causa que a medicação termina nessa próxima semana, e até o final dessa semana nós temos que estar com uma segunda caixa de medicação. Tá bom? O Senhor vai dar graça, eu sei, porque até aqui, o Senhor tem ajudado, eles são testemunhas vivas disso. Mas eu peço que você, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe ricamente, porque o Senhor nos abençoa. Eu tenho aprendido isso na minha vida, eu aprendi com o Carlos, e tenho aprendido na minha vida que o Senhor nos abençoa para sermos abençoadores. Então, que você possa ajudar e contribuir em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou continuar uma ministração que eu comecei na semana passada, falando e tendo o privilégio, eu vou afastar um pouco, ver se fica bom, porque está dando no meu... eu vou continuar uma ministração que eu comecei domingo passado, porque no meu coração eu tenho a sequência de ministrações que é falar sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre toda a sequência escatológica que a Bíblia apresenta, porque Deus não nos deixa no vácuo. Ele deixou tudo anunciado do princípio ao fim. E a gente tem, como seres inteligentes, atentar para o que o Criador falou na sua palavra. E eu tenho falado, e eu tenho ministrado desde o domingo passado sobre a necessidade da gente entender quem é Jesus, conhecido como Cristo, o Jesus Cristo de Nazaré, como Filho do Homem, como Filho de Deus. E nós precisamos entender, porque senão nada tem sentido do que eu vou falar para frente. Aliás, não teria sentido toda a Bíblia. Mas você precisa entender, e hoje eu quero dizer para você que Jesus, ele viveu como homem, né? Jesus viveu como homem toda a nossa humanidade. Na semana passada, nós vimos que lá nos céus, Jesus, verdadeiramente antes, assim vamos dizer, lá na eternidade não era Jesus, lá na eternidade era o Verbo, Por toda a eternidade, o que existe é o Verbo eterno, a palavra diz isso. Tanto que o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, e ele fez os céus e a terra. O apóstolo João, ele fala sobre Cristo na eternidade, logo no início do seu evangelho, o Evangelho João. Eu preciso repetir isso muitas vezes, para que você atente muito bem para essas palavras que veio de Deus, como uma revelação do Senhor através do seu servo, o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, a gente lê assim: no princípio era o Verbo. Ele está se dirigindo àquele que João conheceu, aquele que João conviveu, aquele que João foi chamado discípulo amado. Ele está se referindo a Jesus dessa forma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Então é muito claro, muito profundo, muito tremendo isso que João fala nesse início do seu evangelho. A gente precisa atentar para isso. E no versículo 14, aí mesmo em João, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que Jesus é chamado de unigênito? Porque ele é o Filho, ele é o primeiro Filho de Deus, foi gerado por Deus, é o primeiro gerado de Deus. E você precisa atentar para quando você lê uma coisa dessas maravilhosa. Então, essa descrição de Cristo nos torna claro, e também não só por essa descrição, mas por toda a Bíblia, que Jesus é Deus. Que Jesus criou todas as coisas, não só criou, como sustenta todas as coisas. E agora, essa é a realidade de Cristo na eternidade. Agora, quando o Verbo eterno, a palavra diz que ele deixou o seu poder. Isso para o homem pode parecer loucura, mas para mim, que eu vejo como um grande amor de Deus, a grande graça, a maravilhosa graça de Deus, meu amado. Não desperdice esse amor, não jogue fora, não seja indiferente. Quando o Verbo eterno deixou o seu poder e glória e foi introduzido no mundo, num corpo preparado pelo Pai. Isso está lá em Hebreus 10, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Na plenitude dos tempos, Jesus foi concebido, nasceu, passou a viver entre os homens, assumindo a condição de Filho de Deus. Foi aí que ele recebe o nome de Jesus. E não está aí na minha projeção, mas eu gostaria que você abrisse em Mateus, porque hoje de manhã o Senhor falou, porque eu vou falar na frente da aparição do anjo para Maria, mas agora eu quero falar de José agora. Se hoje de manhã o Senhor me incomodou para me falar dessa. Mateus capítulo 1, quando na Bíblia diz que José estava desposado de Maria, ou seja, ele estava noivo com Maria, aguardando, né, a cerimônia da união dos dois. E a palavra diz que a partir do versículo 18, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela estava noiva, tá? Essa palavra é noiva. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Então essa seria uma situação que José se viu constrangido. Ele não sabia, ele não entendeu, ele amava Maria, certamente, e aqui diz a palavra que ele pretendeu deixá-la. Quando ele soube que ela estava grávida, ele pretendeu deixá-la. Olha só. Projetando ele isto, versículo 20. Em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Ele vai falar aqui o que está escrito lá em Isaías. Olha, veja o casamento das coisas como o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Isaías 7, 11 fala isso que vai falar aqui. Ó. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenou e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, esse texto revela o que aconteceu na geração de Cristo. Aqui a versão da parte de José, depois a gente vai ver da Maria. Mas você veja que como Deus estava no controle desse nascimento. Jesus ele não é fruto de um acaso.
Foi tudo debaixo de uma palavra profética, já pré-determinado na eternidade, e aqui agora se cumpria na vida desse casal, né? Então, nesse momento, né, que você veja que até o nome foi dado por Deus, né, Jesus, né? E também ele seria conhecido como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então é muito importante a gente atentar para essas coisas. Por que eu quero frisar isso, amados? Porque no tempo, enquanto Jesus viveu no tempo dos homens, ele encarnou, o verbo encarnou, ele se tornou Jesus. O verbo encarnou e se tornou homem, chamado Jesus. E no tempo dos homens, Jesus Cristo, homem, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Jesus, ele não veio em glória, ele foi um homem comum, como cada um, como nós somos, né? Ele abriu mão da sua glória, do seu poder, para se fazer homem na condição de servo. Guarde bem isso, na condição de servo. É assim que Paulo também bem expressa em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, 5 em diante. Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Presta atenção, ele se esvaziou de quê? Do quem ele era. Quando ele foi concebido no ventre de Maria, ele estava já esvaziado do poder dele. Isso não quer dizer que ele não fosse reconhecido. Ele foi reconhecido na terra como Deus. Os demônios tremiam diante dele. Os céus e o mar o obedeciam. Mas ele não usou dos atributos divinos dele. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E eu vou falar por que isso é importante. Por que é importante a gente entender isso? Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a confissão que tem que estar na minha boca e na tua boca, se queremos ser salvos, se queremos ver o reino de Deus, se queremos participar do seu propósito eterno. Então, esse texto de Paulo, ele explica, né, que Jesus abriu mão de ser reconhecido como um Deus, embora ele fosse Deus. E além do mais, ele se fez servo daqueles que ele se tornou semelhante. Ele se tornou servo, né, ele serviu aos homens. Ele não lançou mão da sua divindade para se impor ou para se apresentar aos homens. Antes, ele anunciou o Pai e a palavra do Pai na condição de servo. É muito importante você ver isso de Jesus. Ele se fez servo, tá? De modo que o apóstolo Paulo roga aos cristãos que tivessem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, que os cristãos também sejam servos. Sirvam uns aos outros. Sirvam ao Pai, falando a palavra do Pai. Tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Se você verdadeiramente é discípulo de Jesus Cristo, você deve ser servo como ele também foi servo. Servindo ao corpo, para você que é crente mesmo, servindo ao corpo de Cristo, honrando o Senhor, honrando os irmãos. Porque se você não honra a quem você vê, como você honrará aquele que você não vê? A honra a Deus, ela tem também essa face, honrar quem eu estou vendo. E quando a gente lê aí, no versículo 8, né, Filipenses, capítulo
2:8, ele fala que e achado na forma de homem. Você veja que Paulo está frisando, e achado na forma de homem. O termo que foi traduzido, o termo grego traduzido por forma ou aparência, engloba tudo que é perceptível aos sentidos humanos. Ou seja, Jesus, ele tinha tudo que o ser humano tem. Jesus não era sobrenatural, ele era um homem natural como nós. Ele tinha comportamentos, ações, a forma de viver, discurso, forma de falar, todas as coisas como um homem. Ou seja, ele foi plenamente homem. Jesus foi 100% homem. Isso é muito importante ser frisado, porque existem heresias contrárias. Tá? Jesus, a palavra de Deus descreve Jesus como homem, plenamente homem. Ou seja, ele foi 100% homem. Então, Jesus Cristo, por isso que ele é chamado Filho do Homem, né? Ele foi plenamente homem no sentido da humanidade, tanto que ele é chamado de último Adão e o segundo homem. Tá? Ora, se o Novo Testamento, Paulo, né, vai descrever a Jesus como o último Adão e como o segundo homem, é porque houve o primeiro homem e houve Adão. Então, isso não é uma historinha, isso é Bíblia, isso daí é a palavra de Deus, e você precisa conferir isso e crer nisso, tá? Porque Jesus veio justamente, Jesus teve que encarnar, se fazer homem, morrer numa cruz, por causa da transgressão do primeiro homem, tá? Assim está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47. 1 Coríntios 15, 45 a 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Presta atenção, era homem natural. O último Adão em espírito vivificante, que é Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, aqui está falando a diferença de Adão e do último Adão, do natural e do espiritual. Tá? Então, é isso que nós temos que aprender olhando para Jesus. Jesus, em meio aos homens, ele veio do céu, sim, ele é espiritual, espírito vivificante, mas ele nasceu homem e por isso ele é da linhagem de Abraão e Davi. Isso foi profetizado também. Para ele reinar, de acordo com as profecias bíblicas, ele reinar, ser o descendente de Davi, ele é descendente da linhagem de Abraão e de Davi. Isso tudo, Deus protegeu toda a linhagem, desde o Antigo Testamento, desde o Éden, né? Deus protegeu toda a linhagem para chegar em Cristo. Toda a linhagem foi protegida por Deus e guiada por Deus, tá? Toda a linhagem de Cristo. Isso é muito maravilhoso a gente estudar, porque tem a ver com Melquisedeque, né? É a mesma coisa, tá bom? Então, embora sendo Deus, enquanto homem, Jesus, ele não se usou de nenhum atributo divino, como onisciência, onipotência, onipresença. Por isso é um erro, entenda isso, é um erro dizer que Jesus, enquanto ele esteve na carne, no corpo de carne, né, que eu quero dizer, é um erro dizer que ele era 100% Deus e 100% homem. É um erro isso, tá? É um erro, no sentido de que, enquanto homem, ele estivesse usando os seus atributos divinos. Então, não é isso. Isso não é verdadeiro, tá? Então, a gente precisa corrigir esse tipo de entendimento. Por que isso não é verdadeiro? Porque somente sendo participante da carne e do sangue, tornou-se possível a Cristo ser participante de todas as coisas que os homens passam, inclusive a morte. Pois somente através da sua morte, Cristo aniquilaria o império da morte. Presta bem atenção, Jesus tinha que ser homem, passar por todas as coisas que o homem passa, inclusive a morte. Porque somente através da sua morte, ele aniquilaria o império da morte. Ah, meu Deus, que profundidade tem isso. Eu vou falar o texto para você já e vou explicar. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Acompanhem comigo. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como você tem que fazer ligação das passagens, meu amado, ao estudar a Bíblia? Como você precisa correlacionar os versículos? Olha o que o autor de Hebreus diz. Cristo participou das mesmas coisas como homem, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Em que sentido que Satanás detém o poder da morte? Em que sentido? Você entende isso? Você saberia explicar? Em que sentido Satanás detém o poder sobre a morte? Porque esse poder foi lhe entregue, né? Porque Satanás, amados, é o autor do pecado. Ele foi o primeiro, a criatura que pecou contra Deus. Ele foi o primeiro, ele foi o autor do pecado. O autor do pecado é Satanás. E o pecado, e ele fez o homem pecar. E o pecado levou o homem à morte. Por isso que Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluias, porque Satanás quis atrapalhar o plano de Deus, ou vamos dizer assim, como se ele pudesse, né? Mas Deus, no seu poder, na sua multiforme sabedoria, ele corrige a rota em Cristo Jesus. Ele corrige a rota. Ele faz uma nova rota em Cristo Jesus, o Senhor. E Satanás, ele é chamado por Jesus de homicida. Por isso que Jesus chama ele de homicida em João 8:44. Depois você lê lá, João 8:44, Jesus chama Jesus de homicida, né? Mas louvado seja Deus que os que creem em Cristo são libertos da autoridade de Satanás e da morte. Eu fui liberta, porque eu creio e confesso a Cristo como o Senhor da minha vida, amém? Então, todos os que confessam a Cristo como o Senhor da sua vida, como entenderam o que Jesus fez salvando da morte e do pecado, estão salvos e livres, aleluias, né? E Jesus então viveu entre os homens com toda essa humanidade. Isso é muito precioso, amados. Como não amá-lo? Né? Como não amar a Cristo? Como não obedecer? Como não se submeter? Ele foi prometido e quando ele veio, alguns, não todos identificaram ele como Cristo, mas quem identificou se dobrava diante dele, o adorava. Pessoas o adoravam, que buscavam cura e eram curadas, adoravam, se prostravam diante dele, reconhecendo que ele era o prometido. Então, mas era um homem comum, isso confundiu muitas pessoas. Em tudo ele foi semelhante aos homens, nas fraquezas, nas necessidades, nos sentimentos, limitações, tentações. Hebreus 2:17 fala sobre isso. Ele teve tudo que pertence aos homens, mas sem pecado. Porque ele não nasceu da mesma forma dos gerados em Adão. Ele não nasceu da relação do homem com a mulher, de José com Maria, né? A gente viu o texto lá que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então, Jesus não nasceu da carne, do sangue e da vontade do varão, mas nasceu da vontade de Deus. E todos os que são gerados em Cristo, agora pela fé em Cristo, também são gerados pela vontade de Deus. Porque quando eu nasci nesse mundo, por isso que a gente passa nós, o ser humano, aqueles que creem em Cristo, passam 2 vezes na olaria de Deus. Aqueles que creem e confessam a Cristo, passam na olaria de Deus 2 vezes. Como assim? A primeira vez foi quando eu fui gerada no ventre da minha mãe. Que todos os que são gerados, a palavra do Senhor que foi dada lá no Éden, multiplique-se, é Deus gerando. A gente vai ver que Deus cria o Espírito. Então eu fui gerada no ventre da minha mãe. Essa daí é a primeira. Mas aí, quando eu entendi pela palavra do Senhor que eu tinha uma vida, mas uma vida física destituída de Deus, eu precisava buscar a Deus, então eu entendi o Evangelho, recebi a Cristo. E o que aconteceu? Eu morri para essa geração de Adão e fui gerada pelo poder de Deus, segundo a vontade de Deus. Passei na segunda vez na olaria de Deus, o vaso foi quebrado. Aleluias! E Deus gerou um vaso novo para a glória dele, que é a nova criatura em Cristo. Que eu sou e
todo aquele que confessa Cristo também é. Se Jesus partilhasse da carne e do sangue de um homem, ele seria pecador como os demais. Ele não é certo, ele seria pecador. Por isso que ele teve que ser gerado de maneira diferente. Mas como foi Deus que o gerou no ventre de Maria, ele nasceu sem pecado e não se achou durante a sua existência neste mundo engano na sua boca. Isso foi profetizado também em Isaías, capítulo 53, versículo 9. Depois você checa lá, que não haveria engano na boca dele. Isaías 53, 9. Eu estou citando o texto do Antigo Testamento para você ver que tudo o que aconteceu com Cristo foi profetizado. É presciência de Deus aos seus servos, para que quando Jesus aparecesse, fizessem a ligação, é Ele. E hoje você tem que fazer a mesma ligação. Eu te incito a você estudar a Bíblia, a você fazer a ligação das palavras, para você não cair em heresias. Como tem tanta heresia aí, que é engano, nem todo caminho conduz a Deus, se não estiver debaixo da palavra, porque aquele que não fala segundo a palavra mesmo diz, nunca verá a luz. Temos que estudar a palavra. Portanto, assim como todos os homens, Jesus teve fome, sede, fraqueza, né? Indisposição, tristeza, dor. Teve dor. Isso está por várias passagens na Bíblia. Eu poderia citar todas aqui, mas vou perder alguns minutos. E por ser homem, ele foi tentado em tudo. Foi tentado em tudo como homem, né? Hebreus 2,18 fala sobre isso. Hebreus 4,15 fala sobre isso. Contudo, ele não pecou. Como todos os homens, Jesus nasceu, ele seguiu todo o ciclo de um ser humano. Ele nasceu, cresceu e teve que aprender, né? Porque teve que aprender na convivência. Ele aprendeu as coisas com a convivência com a sua família, com a convivência com o mundo, e também ele teve que aprender de Deus pela convivência com a palavra. Ele teve que ler a palavra. Por isso, amados, que Jesus, ele se compadece de nós. Por isso, eu não tenho nenhuma. Eu entro com ousadia diante do trono de Deus quando eu me sinto fraca, ou com temores, ou fragilizada por alguma situação ou momento. Eu não tenho nenhum problema de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Eu estou assim, eu estou assada, eu estou perturbada. E Ele entende. Ele se compadece de mim. Porque eu entendo que a força não está em mim, está nele. Então nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Você pode chegar diante dele e abrir o teu coração, abrir as tuas lutas. O que ele não admite, eu não sei se nem é essa expressão correta, mas o que não é admissível é a gente desistir, né? Mas confiar nele. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim, Hebreus 4, 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele se compadece de mim, ele se compadece de você, de todo aquele que se aproxima humilde diante dele, buscando a sua ajuda. Jesus Cristo, homem, é Deus, por ser o verbo encarnado. Mas enquanto encarnado, ele foi 100% homem. Entende a diferença? Na eternidade, ele é Deus. Mas quando ele encarnou, ele era 100% homem. Tá ok? Cristo, e sem usar os atributos da divindade. Ah, mas como assim, pastor, ele fez tantos milagres? Então, Cristo, ele era atendido pelo Pai, porque ele veio obedecer ao Pai. Ele se propôs, eu vou e obedeço ao Senhor até a morte, em morte de cruz. Então, porque ele veio em obediência ao Pai, o Pai guardou a entrada dele no mundo e a saída dele. O Pai deu ordem aos anjos para que o guardassem em todos os seus caminhos. O dedo de Deus era sobre ele. E quando ele falava, ele sabia, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Porque ele estava convicto. E isso que aconteceu com Jesus é um fato na minha vida e na tua vida. Se você verdadeiramente obedece a Deus, todas as suas orações são ouvidas por Ele. Podem não ser atendidas no momento.
que a gente está pedindo, mas Deus tem sempre uma resposta, e sempre é para te honrar, e sempre é para honrar, porque como Ele honrou Jesus, Ele também honra aqueles que se submetem a Ele. Aleluias. Então, Jesus era 100% homem, mas Ele era atendido pelo Pai, Ele era ouvido, de modo que não era necessário Ele lançar mão do poder que Ele abriu mão para se fazer carne, né? E aí em Filipenses 2:8, Paulo também frisou, e achado na forma de homem, né, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então o apóstolo Paulo destaca que quando Jesus estava na forma de homem, ou seja, plenamente homem, ele se humilhou a si mesmo. Isso não significa que ele foi humilhado pelas pessoas, tá? Não é, o sentido não é esse. O sentido é que ele mesmo se humilhou. Tá? É muito importante a gente ver isso, que ele foi humilhado mesmo. Não, ele foi humilhado, não, ele se humilhou. Tá? Ao se propor a fazer a vontade do Pai, e não a sua própria, Cristo humilhou-se a si mesmo. Por isso que Cristo também falou, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se você quer seguir a Jesus, tem tanta crente, entre aspas, que acha que segue a Jesus, mas continua fazendo a sua própria vontade e não a vontade do seu Senhor. Reavalie o seu caminhar com Cristo. Reavalie enquanto é tempo. Jesus, ele se humilhou porque ele falou assim, eu faço a vontade. Ele vai falar isso, nós vamos ver agora João capítulo 6, versículos 38 e 39. Acompanhe comigo, leia comigo, por favor. João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa do Senhor. Então, você veja que Jesus já tinha plenamente consciência, como homem, consciência do que ele tinha que fazer. Como é que ele descobriu? Lendo os profetas, lendo a lei, lendo os profetas, ele soube que ele era o enviado de Deus. E aí então Deus era com ele. O apóstolo Paulo descreve Jesus homem, simplesmente destacando que Jesus se sujeitou a Deus como servo, sendo obediente e obediente até a morte. Ele não veio fazer a própria vontade, ele veio fazer a vontade de Deus. E ele sabia que a vontade de Deus é que a gente viva, não que a gente morra. A vontade de Deus é que você pertença a Deus e não ao diabo. A vontade de Deus é que você participe de tudo o que tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, é tanta coisa profunda. E embora sendo filho, ele teve que aprender a obediência. Jesus teve que aprender a obediência. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Hebreus 5, versículos 7 e 8. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, veja que não era fácil. A gente pode olhar as passagens, né? A gente vê a série The Chosen. Quem assiste, eu não acompanho a série The Chosen, eu vejo de vez em quando alguns clipes, mas retrata bem Jesus homem. Chora, que tem fome, que tem sede, né? Que quando chegou o momento de ele se entregar, porque a palavra diz que ele não foi preso, ele se entregou. Ele sabia que ele veio para isso. Ele tremeu. Porque ninguém quer passar por uma morte de cruz. Em sã consciência, não. Agora, existe uma versão que diz aí, uma explicação teológica, que Deus desamparou Cristo na cruz. Isso não é verdade. Jamais é verdade. Cristo nunca desamparou Cristo. Deus nunca desamparou Cristo na cruz. Porque Cristo estava obedecendo ao Pai. Como é que o Pai iria desampará-lo? Quando Jesus cita lá, Eli, Eli, sabactani, porque o Senhor me desamparou, ele estava citando o Salmo 2. Salmo 2.
Estava citando Salmo, é um Salmo que ele estava citando para mostrar que ele era o cumprimento daquilo. Mas o próprio Salmo, no seu corpo, diz: mas o Senhor me ouviu. Por que Deus ouviu ele? Não ouviu com relação a que ele não passasse pela morte de cruz, mas ouviu ele no principal. Ele não permaneceu como morto. Ele foi ressuscitado e glorificado conforme a promessa de Deus no Antigo Testamento, na eternidade. Então, quando fala aqui que nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Se alguém achar o Salmo aí, me fala para me corrigir, que eu acho que não é o 2, não, acho que é o 8. Dá uma verificada para mim, me ajuda aí. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrá-lo da morte. Salmo 22. Deixa eu ver. Salmo 22. É importante vocês fazerem essa relação, viu, amados? Porque falam tantas coisas acerca de Jesus que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Salmo 22. Não entendem, né? As pessoas não entendem. É isso mesmo, Salmo 22. Depois você vê. Quando ele fala, Eli, sabachthani, porque me desamparaste, ele estava citando esse salmo para mostrar que ele era o cumprimento da palavra. Ele estava dizendo: olha, as escrituras falam sobre mim, vocês buscam a vida eterna, então olhem para as escrituras. Então é isso que ele estava dizendo. Deus não desamparou ele. Nunca desse negócio que Deus virou as costas para ele. Imagina, Deus não vira as costas para ninguém que pertence a ele. Quando você está aí na sua pior das suas emoções, você pode ir diante dele, ele nunca vai virar as costas para você, porque você é um servo obediente. Amém? Você pode estar abalado nas suas estruturas emocionais, como Jesus estava no momento de se entregar. Mas ele sabia que Deus iria livrá-lo. O livramento não estaria ali na cruz, estaria quando ele ressuscitasse. E muito mais do que isso, ele estaria conquistando aquilo que Deus queria, que eu e você fôssemos salvos. Que eu e você fôssemos incluídos nele. Ele conquistou aquilo que ninguém poderia conquistar. Que nenhum homem humano nascido da geração de Adão poderia. Por isso que as religiões são o homem tentando chegar a Deus. Mas Cristo é Deus chegando ao homem e dizendo: vem e segue-me. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, presta atenção, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Você está obedecendo ao Senhor? Então você é participante dessa eterna salvação. A paixão da morte de Cristo demonstra que ele aprendeu a obediência se sujeitando ao Pai. Mateus 26, 39, depois você vê lá. Ser servo de Deus era uma das características profetizadas acerca dele. Isaías 49, um capítulo inteiro, fala, o título que foi colocado é o servo do Senhor. Isaías 49, eu vou citar o versículo 6 só. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Olha só, pouco é que sejas meu servo para trazer Israel de volta. Mas também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aleluias. Olha que Deus disse, é uma profecia, né? Isaías 49, 6, acerca dele, que ele não ia vir só para Israel, ele ia cumprir aquilo que foi dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta aos Coríntios 5, 21. Acompanhem comigo, por favor, porque é importante que você entenda o significado do pensamento que Deus colocou na palavra. Homens escreveram, mas foi Deus que colocou o pensamento na mente desses homens. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Deus, eu poderia ficar só nesse versículo hoje. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja,
Ele não era um com pecado, ele não nasceu em pecado. Deus o fez pecado por nós. Como assim, pastora? O que significa isso? E você precisa entender isso bem. Como assim Deus o fez pecado? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou explicar para você, presta bem atenção. Cristo, ele não estava em pecado quando ele estava na cruz. Ele foi crucificado como um malfeitor, mas ele não era um malfeitor. Porque ele não era pecador. Até o próprio ladrão falou, um dos ladrões depois fala, né? Olha, nós merecemos isso, mas ele não. Né? Até o próprio ladrão do lado dele lá falou, reconheceu isso. Então, ele não estava em pecado quando na cruz. Porque ele não era pecador. Deus o fez pecado. Ou seja, Jesus assumiu a posição de maldito. Porque maldito estava escrito que todo aquele que fosse pendurado na cruz. Está na lei. Tá? E Gálatas também fala, eu vou ficar com o texto de Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez pecado quando ele foi crucificado numa cruz. Tá? Não é que ele era pecador, ou se tornou pecador. Por isso que Deus jamais viraria as costas para ele. Ele estava obedecendo ao Pai. Como é que Deus vai virar as costas? É tão absurdo isso. Deus não vira as costas para ninguém que lhe obedece. Se você é obediente, aguenta firme. Deus vai honrar a tua confiança. Deus vai honrar a minha, a tua e de todo aquele que confia verdadeiramente nele. Amém? Então prossiga. E vamos entender bem isso, amados. Por que maldito? Porque está maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A gente precisa entender. E eu vou explicar para você. Por causa da ofensa de Adão, que fez a humanidade pecar contra Deus, levou a humanidade para fora do propósito, a humanidade se tornou um fruto impróprio. Ela tirou o homem do propósito eterno dele. A primeira ação do Deus justo para redimir o homem que pecou, para salvar o homem do pecado, foi substituir a desobediência de Adão pela obediência do último Adão, Cristo. Guarde isso para sempre. Tá? A primeira ação do Deus justo para redimir o homem, para salvar o homem do pecado, foi substituir. Porque Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Foi substituir a desobediência de Adão pela obediência do último Adão, que era um homem sem pecado também. Como Adão era antes do pecado. Tinha que ser um homem sem pecado como Adão era antes do pecado. Você entende por que Cristo encarnou? Você entende por que Cristo morreu? Você entende porque agora Ele é glorificado e quem crê nele, ele tem que segui-lo? Ah, meu Deus, sem a substituição de ato, obediência pela desobediência, a desobediência pela obediência, né? Jamais haveria justiça e redenção, pois se um desobedeceu e muitos pecaram, ou seja, por que fala muitos pecaram? Porque Cristo não pecou. Se tem um, então não foram todos. Por isso que a palavra usa muitos, tá? Ok? Onde que eu estou aqui? Espera um pouquinho, deixa eu me achar aqui de novo. Se um desobedeceu e muitos pecaram, segue-se que se um obedecesse, muitos seriam justificados. Essa é a premissa de Romanos 5,15. Essa é a proposição que está em Romanos capítulo 5, versículo 15. Se um desobedeceu, muitos pecaram. Se um sem pecado obedecesse, muitos seriam justificados. É por isso que eu falo que Deus tem a lógica dele. Ele é o criador da lógica. Se um trouxe a morte, somente por um seria possível abolir a morte, estabelecendo a vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo 1, 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Eu tinha que escutar gritos de aleluia! Ele aboliu a morte. Mas as pessoas morrem. Mas, meu querido, você está no plano natural ainda.
E mesmo quando eu morrer, quando meu esposo já morreu ano passado, ele está vivendo essa glória já. Ele está vivendo aquilo que Deus planejou na eternidade, que foi interrompido pelo pecado. E logo eu estarei com ele, e todos nós estaremos juntos. Porque o reino é de Deus, não é esse reino que caiu na corrupção, está corrompido e vai ser implodido. Escreva isso. Se a tua esperança está nesse mundo, você é o mais miserável de todos os homens, diz a palavra. Eu vivo aqui, eu usufruo do mundo, mas sem me abusar dele, porque eu sei que tudo aqui vai passar. E creia nisso. E você que é crente, e ainda não entendeu a tua vocação celestial, em nome de Jesus, se liga, porque o tempo é agora. O tempo é agora. Seja fiel. Siga os passos de Jesus, seja fiel até a morte. Passe pelas provas, como glorificando a Deus. Passe pelas tentações, dizendo, não, muito maior é meu Deus em mim. Passe pelas dores, exaltando sempre o nome do Senhor. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Tanto crente, me perdoe a expressão, banana. E eu vou dizer para você, a tristeza não é somente minha, é a tristeza do meu Pai no meu coração. Ele se entristece com pessoas que dizem servi-lo, mas servem de boca, não de coração. Porque senão estariam fazendo o que ele mandou fazer, como Jesus fez exatamente o que o Pai mandou ele fazer. Palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 19. Sem a substituição de ato, mas eu vou ler já o versículo. Sem a substituição de ato, a obediência pela desobediência, jamais haveria meio de salvação que não contrariasse a natureza justa de Deus. Deus é justo. Se Deus diz, se você pecar, você morrerá. Ele não podia desfazer isso. Quando Deus fala, ele não volta atrás. Olha o que Deus teve que fazer para cumprir o propósito eterno dele. Olha o que Deus teve que fazer para cumprir o propósito eterno dele. Porque a gente falha, mas ele não. O homem falha, mas ele não. Romanos 5,19, porque como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, aleluia, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Cadê os justos? Diga glória a Deus. Eu fui alcançada por essa graça. Sempre diga isso com alegria, sempre diga isso com vigor de alma. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Esta substituição de ato, amados, obediência pela desobediência, só poderia ser feita por alguém livre do pecado, assim como esteve livre o primeiro homem. Adão foi criado perfeito, sem pecado. O pecado não decorre de comportamento. A condição de pecado que se estabeleceu na humanidade, ela decorre da desobediência à palavra do Senhor. Não é de conduta, de moral. Não. O que adianta lavar o exterior se o interior estiver sujo, Jesus falou? É questão de natureza. A natureza do homem foi contaminada com a desobediência à palavra. Porque aquele que é criado pelo Senhor deve viver pela palavra dele. Aquele que foi criado pelo Senhor deve viver pela palavra dele. Porque a palavra dele é a nossa vida. Ou a gente entende isso, ou para ver a substituição de ato, o verbo eterno que estava com Deus, que a tudo criou, ele se fez carne e habitou entre os homens, meu Deus. Em tudo ele se fez semelhante aos homens, sujeito às mesmas aflições e fraquezas, Hebreus 2,18. A obediência de Cristo é demonstrada no fato de que ele morreu segundo a ordem do Pai e morte de cruz, Filipenses 2,8.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, na morte de Cristo, Deus resolveu o problema da justiça, através da obediência dele. Tá? Hebreus, depois você anote e leia, Hebreus 10, 9 e 10. Tá? Hebreus 10, 9 e 10. Então, ao resolver o problema da justiça através da obediência de Cristo, porque Jesus foi obediente em tudo, através da sua carne, Cristo abriu, olha só, Cristo abriu um vivo e novo caminho pelo qual o homem passa a ter acesso a Deus, através do seu corpo. Olha que coisa linda, presta atenção, por isso que eu digo que a gente é identificado nele. Através da sua obediência, ou seja, ele abriu um caminho através da sua carne. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo qual o homem passou a ter acesso a Deus. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O corpo dele foi o acesso para Deus. O corpo dele foi o acesso para Deus. O corpo foi acesso para Deus. Oh, Deus. O caminho foi aberto através da obediência e não em razão de um sacrifício. É isso que a gente tem que entender também. Cristo se sacrificou por nós. Não, esquece isso. Deus não quer sacrifício dele. Ele veio cumprir a obediência. O caminho foi aberto através da obediência e não em razão do sacrifício. Pois de Cristo disse Deus, versículo Hebreus 10, 5. Por isso, entrando no mundo, disseste, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus não busca sacrifício, antes a obediência. Amém? Tem tanta coisa preciosa para falar. Eu não vou correr não, porque é muita coisa preciosa para ser falada de Jesus. E é uma honra e um privilégio para mim falar do meu Senhor. Porque eu entendi. Isso tem me dado uma vida que você não tem noção. Isso me faz transbordar de uma forma que nada neste mundo se compara. Nada. Eu convido você a entender essas coisas. Eu vou interromper aqui hoje para a gente continuar na próxima ministração. Na próxima ministração, eu vou te dizer que Jesus, eu vou explicar o agir de Deus como homem. Ele não era onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Como é que ele fazia os milagres? A gente vai entender isso. E entender as expressões que a Bíblia usa para ele. Eu convido você, as minhas postagens no Facebook, elas são retiradas depois de um tempo, e eu convido você a me seguir na página do YouTube Ana Gasparotto, e se inscrever lá, porque as minhas mensagens ficam lá, né, no Facebook, elas são retiradas depois de um tempo. Assista as mensagens últimas que falam sobre Jesus, porque se você entender quem é Jesus, você vai até Ele e vai se render a Ele. Amém? Que o Senhor possa te conduzir nisso e que o teu coração seja um campo bem preparado para aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém?